Se alguém me dissesse que uma única noite poderia virar meu mundo de cabeça para baixo, eu teria rido. Porque, sinceramente, minha vida não tinha espaço para surpresas. Era só luta, contas acumuladas e sonhos sendo engavetados todos os dias. Eu era apenas uma garota comum, recém-formada, cheia de boletos e desesperada por um emprego que me ajudasse a sustentar a mim e minha mãe, que estava doente e cada vez mais dependente de mim. Naquele dia, tudo deu errado. A vaga que eu tinha esperança de conseguir foi preenchida por alguém que tinha mais experiência. Tradução: alguém que tinha algum conhecido lá dentro. Saí daquela entrevista me sentindo um lixo, com aquela mistura de frustração e impotência que só quem já viveu sabe exatamente como é. E para piorar, quando cheguei em casa, encontrei na porta um aviso de cobrança. O aluguel estava atrasado. De novo. Sentei no sofá, joguei a bolsa pro lado e comecei a chorar em silêncio. Eu só queria, sei lá, uma pausa da vida. Só algumas horas onde eu não precisasse me preocupar com dívidas, com a doença da minha mãe, com o medo constante do amanhã. Foi então que meu celular vibrou. Era uma mensagem das minhas amigas. A gente vai sair hoje, você precisa respirar. Esqueceu um pouco essa maré de azar? Vem com a gente, por favor. Por alguns minutos hesitei. Não fazia sentido eu sair, gastar o que eu nem tinha quando minha vida parecia um castelo desmoronando, mas no fundo, talvez fosse exatamente isso que eu precisava. Uma fuga. Uma noite para esquecer que minha vida era um completo desastre. E foi assim que eu me vi horas depois na porta de um bar elegante. O tipo de lugar onde, claramente, eu não pertencia. Me senti deslocada no começo. Mulheres impecavelmente produzidas, homens de terno, relógios que provavelmente valiam mais que meu apartamento inteiro. Mas, estranhamente, uma sensação de excitação começou a crescer dentro de mim. Era como se só por uma noite eu pudesse ser outra pessoa, esquecer quem eu era, fingir que eu pertencia àquele mundo. Foi quando eu olhei para frente e nossos olhos se encontraram. Ele estava no balcão, segurando um copo de uísque, vestindo um terno escuro que parecia ter sido feito sob medida. Alto, ombros largos, cabelos levemente bagunçados, como quem não se esforçava para ser perfeito, simplesmente era. O olhar dele era de quem estava acostumado a ter o que quisesse, intenso, penetrante, assustador e hipnotizante. Por alguns segundos não consegui desviar, e ao que parecia, ele também não. Eu não sei exatamente como aconteceu. Um instante eu estava parada, sentindo meu coração disparar, e no outro ele estava ali, na minha frente, sorrindo de um jeito que fazia qualquer pensamento lógico desaparecer. Sozinha? A voz dele era grave, rouca, daquelas que arrepiam até a alma. Na verdade, sim, respondi, surpresa comigo mesma por soar tão confiante. Onde, meu Deus, eu estava encontrando essa coragem? Ele sorriu, um sorriso torto, carregado de charme e de perigo. Que sorte a minha! Conversamos, sobre nada e sobre tudo. Nomes? Não. Nenhum dos dois perguntou. Era como se, inconscientemente, tivéssemos decidido manter aquilo no campo do desconhecido, do proibido, do inesquecível. Falamos de filmes, de viagens, de vinho, de sonhos, e, sem perceber, estávamos dançando. Meu corpo parecia ter sido feito sob medida para o dele. Cada toque, cada olhar, cada suspiro, tudo estava em perfeita sintonia. A tensão entre nós era quase palpável, o tipo de química que não se explica, só se sente. E se sente como fogo queimando de dentro para fora. Não lembro quem tomou a iniciativa, talvez tenha sido eu, talvez ele, ou talvez tenha sido simplesmente inevitável. Só sei que, de repente, estávamos num quarto de um hotel luxuoso, que eu nem sabia que existia naquela cidade. As roupas foram ficando pelo caminho, como se fossem obstáculos entre dois corpos que simplesmente não conseguiam mais se conter. E foi
surreal, intenso, quente, perfeito. Como se por algumas horas o mundo lá fora não existisse. Não havia dívidas, nem doença, nem preocupações. Só havia ele e eu. Dois estranhos se encontrando de um jeito que palavras jamais poderiam descrever. Acordei com a luz suave entrando pela janela. Por um segundo sorri, abraçando o travesseiro, até perceber que estava sozinha. Olhei ao redor, o quarto estava vazio. O lado da cama onde ele dormiu já estava frio. Meu coração apertou, uma mistura de decepção e realidade voltando a bater na porta. Foi então que vi. Sobre a mesinha de cabeceira tinha um bilhete. Apenas uma frase, escrita à mão com uma caligrafia impecável. Nem todos os encontros são por acaso. Fiquei ali, olhando para aquele pedaço de papel sem saber se sorria ou se surtava. Mal sabia eu que essa frase não era só charme barato. Era, na verdade, um aviso do destino. Porque aquele homem, aquele desconhecido que mexeu comigo como ninguém jamais tinha feito, estava prestes a reaparecer na minha vida de uma forma que eu jamais poderia imaginar. E quando isso acontecesse, nada mais seria como antes. Acordei no dia seguinte ainda meio zonza, tentando entender se tudo aquilo tinha sido real ou apenas um sonho muito vívido. Olhei novamente para o bilhete sobre a mesa de cabeceira. Nem todos os encontros são por acaso. Aquela frase ecoava na minha mente como um enigma. Quem ele era? Por que simplesmente desapareceu? E por que aquela sensação estranha não saía do meu peito? Balancei a cabeça, tentando me livrar daquele torvelinho de pensamentos. Eu não tinha tempo para devaneios. Minha realidade estava me sufocando, e a minha situação não tinha mudado absolutamente nada. Eu ainda estava desempregada, com a mãe doente em casa e com uma pilha de boletos me encarando como fantasmas prestes a me engolir. Foi então que me lembrei da entrevista. Na correria da semana anterior, eu havia me inscrito para uma vaga em uma empresa gigante da cidade, uma das mais cobiçadas no mercado. Era para ser assistente administrativa, algo simples, mas que já resolveria boa parte dos meus problemas. Olhei o e-mail novamente. Estava lá, confirmado. Entrevista às 10, comparecer na sede da empresa, sala da diretoria. Meu coração acelerou. Eu precisava muito desse emprego. Respirei fundo, me arrumei com o que tinha de mais apresentável, uma calça social um pouco gasta, uma blusa que eu costumava usar em situações importantes e meu blazer que já tinha visto dias melhores, mas que ainda me fazia parecer mais profissional do que eu me sentia. O caminho até lá foi um misto de ansiedade, medo e esperança. Era tudo ou nada. Quando cheguei, quase perdi o fôlego. O prédio era simplesmente imponente. Vidros espelhados, seguranças na porta, recepcionistas impecavelmente vestidas, e eu ali, tentando parecer confiante enquanto minhas mãos tremiam. Bom dia. Tenho uma entrevista marcada para as 10 horas, informei a recepcionista. Ela digitou algo no computador, sorriu educadamente e respondeu. Sim, está confirmada. Pode subir. Sala da diretoria, último andar. Diretoria? Estranho. Geralmente, entrevistas são feitas no setor de recursos humanos. Engoli seco, mas não questionei. Talvez fosse o padrão da empresa. Peguei o elevador e a cada andar que passava, meu coração batia mais forte. Último andar. As portas se abriram. Corredores longos, tapetes felpudos, quadros modernos nas paredes e um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som dos meus próprios passos. Uma assistente me aguardava na porta. Por aqui, senhorita, disse, abrindo uma porta enorme de madeira. Quando eu entrei na sala, meus olhos percorreram o ambiente. Janelas de vidro de fora a fora, com uma vista incrível da cidade. Uma mesa gigantesca, móveis de design impecável, e então eu o vi. Meu corpo inteiro congelou. Ali, sentado atrás daquela mesa, com a mesma postura imponente, o mesmo olhar penetrante, o mesmo ar de poder irresistível. Estava ele,
O homem da noite anterior. O desconhecido. Por alguns segundos achei que meu cérebro estivesse pregando uma peça. Meu coração disparou de um jeito que eu jurava que todos podiam ouvir. Minhas pernas ficaram bambas, minha boca secou. Era impossível, simplesmente impossível. Ele me olhou e eu vi claramente que ele também me reconheceu no exato segundo em que nossos olhos se cruzaram. Seu rosto, que estava sério, assumiu uma expressão que misturava surpresa, divertimento e algo mais, algo que fazia meu estômago se revirar. Ele se ajeitou na cadeira, entrelaçou os dedos sobre a mesa, respirou fundo e disse, com aquela voz grave que eu jamais esqueceria: "Então, nos encontramos novamente." O chão pareceu sumir dos meus pés. Eu não sabia onde enfiar a cara. Meu cérebro gritava: "Faz alguma coisa, fala alguma coisa, age normalmente." Mas como? Como agir normalmente diante disso? Você. Você é. Minha voz saiu trêmula, quase inaudível. Ele arqueou uma sobrancelha, um sorriso discreto surgindo no canto dos lábios. Exato. Sou o dono desta empresa. E você está aqui para uma entrevista. Meu Deus! Meu Deus, isso não podia estar acontecendo. Por um segundo, minha vontade era simplesmente virar e sair correndo, mas minhas pernas pareciam coladas no chão. Minha mente girava tentando processar aquela informação insana. Como eu poderia saber? Como eu poderia imaginar que aquele homem incrível, sedutor, misterioso, era na verdade o CEO da empresa onde eu estava tentando desesperadamente conseguir um emprego? Ele se levantou, caminhou lentamente até a frente da mesa, parando a poucos passos de mim. Cruzou os braços, me analisando como se estivesse me despindo com os olhos. E naquele momento, eu percebi que ele estava diferente. Não era mais o homem descontraído da noite anterior. Ali ele era o chefe, o dono, o homem poderoso, acostumado a controlar tudo e todos. Então, ele quebrou o silêncio, olhando diretamente nos meus olhos. Vai fingir que não me conhece ou vamos conversar sobre o que realmente importa? Eu engoli seco. A vergonha misturada com um calor estranho subiu até minhas bochechas. Tudo em mim gritava para fugir, mas ao mesmo tempo algo me impedia. Talvez o mesmo algo que me atraiu a ele desde o primeiro olhar. Eu não sabia, não fazia ideia. Balbuciei, tentando justificar o que era na verdade injustificável. Ele deu um passo mais perto, sorrindo de canto. Curioso, não é? Porque nem todos os encontros são por acaso. E naquele momento eu entendi. Eu estava completamente ferrada. Ou talvez prestes a viver a história mais insana da minha vida. Eu ainda estava ali, completamente paralisada, tentando entender como em menos de 24 horas minha vida tinha dado uma volta tão absurda. Meu cérebro tentava buscar algum tipo de explicação racional, mas não havia. Nada daquilo fazia sentido. Ele, por outro lado, parecia absolutamente no controle. Encostado na mesa, braços cruzados, aquele sorriso no canto dos lábios como se estivesse se divertindo às minhas custas, o mesmo sorriso que, na noite anterior, me fez perder qualquer noção de certo ou errado, e que agora me fazia querer cavar um buraco no chão e desaparecer. Por alguns segundos, ficamos em silêncio. Um silêncio pesado, carregado de tensão. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que dizer. Só conseguia olhar para ele, completamente perdida entre o choque, a vergonha e, para minha própria humilhação, um desejo absurdo que meu corpo insistia em me lembrar. Bom, ele quebrou o silêncio, descruzando os braços e voltando para trás da mesa, assumindo novamente aquela postura impecável de CEO. Acho que temos uma situação inusitada aqui, não é? Engoli em seco. Eu não sabia quem você era. Eu juro. Minha voz saiu trêmula, mas sincera. Se eu soubesse, isso nunca teria acontecido. Ele arqueou uma sobrancelha me encarando. Não teria? Perguntou, com aquele tom de voz que era quase um desafio. O jeito como ele me olhava fazia minha pele queimar. Aquele homem tinha um poder sobre mim que eu não sabia explicar. E o pior,
Ele sabia disso. Sabia exatamente o efeito que causava. Eu não sei, respondi, desviando o olhar porque encará-lo por mais de 5 segundos parecia arriscado demais. Ele riu baixo e aquele som fez um arrepio percorrer minha espinha. Sabe, isso é curioso. Ele apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçou os dedos, porque eu também não fazia ideia de quem você era. Levantei o olhar, surpresa. Você está dizendo que não sabia que eu era uma candidata para a vaga? Exato, respondeu, simplesmente. A noite de ontem foi exatamente o que pareceu. 2 desconhecidos, sem nomes, sem histórias, sem expectativas. Fez uma pausa, me analisando. Mas agora as coisas mudaram. A tensão no ar era quase palpável. Eu não sabia se aquilo era bom ou péssimo. Parte de mim queria simplesmente sair correndo daquela sala. Outra queria ficar. Queria entender onde aquilo ia dar. E, se eu fosse totalmente honesta comigo mesma, queria ele, de um jeito que nunca tinha sentido por homem nenhum na vida. E quanto à vaga? Ele continuou, abrindo uma pasta na frente dele, olhando meu currículo como se aquilo fosse apenas uma formalidade. Vejo que você tem boa formação, experiência razoável. Está desempregada há alguns meses, certo? Assenti, sentindo meu rosto pegar fogo. O jeito como ele alternava entre o CEO frio e profissional e o homem da noite anterior me deixava completamente perdida. Era como se eu não soubesse com quem exatamente estava lidando. Sim, minha mãe está doente. Tive que largar algumas coisas para cuidar dela. Falei mais séria agora, tentando focar no motivo pelo qual eu estava ali e não nos flashes da noite passada que minha mente insistia em me lembrar. Ele me olhou por alguns segundos e, pela primeira vez, vi algo diferente nos olhos dele. Algo que parecia empatia, compaixão. Não sei. Foi rápido, quase imperceptível. Entendo. Ele fechou a pasta e se recostou na cadeira. E me diga, você consegue separar a vida pessoal de profissional? Meu coração disparou. Eu sabia muito bem o que ele queria dizer. Ele não estava falando só de horários, de produtividade ou metas. Ele estava falando de nós, daquilo que aconteceu. Respirei fundo, endireitando a postura, e respondi olhando diretamente nos olhos dele, mesmo que minhas pernas estivessem tremendo. Consigo. Aliás, eu acho que já estamos provando isso agora, não é? Por um segundo, vi sua expressão vacilar, seu sorriso diminuiu e ele me olhou como se, de repente, eu fosse uma equação que ele não sabia resolver. Muito bem, ele pigarreou, cruzando os braços novamente. A vaga é sua. Meu queixo quase caiu. Como assim? A vaga é sua, disse simplesmente como se estivesse oferecendo uma xícara de café. Mas você tem certeza? Perguntei confusa, sem saber se aquilo era algum tipo de armadilha, teste psicológico ou loucura mesmo. Absoluta. Ele se levantou, dando a volta na mesa, parando a poucos centímetros de mim e... Fique tranquila. Seus olhos percorreram meu rosto, depois desceram lentamente até minha boca e eu quase perdi o ar. Aqui dentro, somos apenas chefe e funcionária. Nada mais. Engoli em seco, meu coração batendo tão forte que parecia prestes a explodir. Certo, chefe. Ele sorriu, aquele sorriso perigoso, cheio de promessas não ditas. Ótimo, você pode agora. A minha assistente vai te passar os detalhes. Assenti, me virando para sair, rezando mentalmente para não tropeçar, não cair, não fazer nenhuma besteira. Mas antes que eu alcançasse a porta, ouvi sua voz, baixa, rouca, quase um suspiro. E... Bem-vinda à empresa. Saí da sala com o coração na garganta, as mãos suando e a absoluta certeza de que dali para frente, minha vida nunca mais seria a mesma. Os dias seguintes foram uma mistura caótica de tensão, desejo reprimido e uma luta constante contra mim mesma. Eu tentava de todas as formas me concentrar no trabalho, aprender cada detalhe, provar que eu era competente, que eu merecia aquela vaga, que eu estava ali por mérito e não por causa de uma noite que nunca deveria ter acontecido. Mas a verdade é que
Era impossível ignorar sua presença. Ele estava em todos os lugares, no elevador, cruzando o corredor, nas reuniões, nos olhares que pareciam me despir toda vez que se encontravam com os meus. E o pior era que ele fazia questão de me testar. Ora se comportava como o CEO frio, impassível, profissional, que falava comigo como se eu fosse apenas mais uma entre dezenas de funcionários. Ora soltava comentários que me faziam queimados, pés à cabeça. Às vezes era apenas um olhar prolongado, uma mão que se apoiava na mesa perto demais da minha, um toque de leve nas costas ao me chamar, detalhes sutis, mas carregados de tensão. Eu fingia que não sentia, fingia que não me abalava, fingia que não me lembrava com detalhes vívidos de cada toque, cada suspiro, cada segundo da noite em que fui dele, mesmo sem saber quem ele era. Mas era mentira. Eu sentia. Deus, como eu sentia. E o jogo parecia só piorar. Em uma das manhãs, cheguei mais cedo para revisar alguns relatórios. Estava sozinha na sala, concentrada, quando ouvi a porta se abrir. Nem precisei olhar para saber que era ele. Meu corpo inteiro reagia antes mesmo da minha mente processar. Bom dia? Sua voz rouca soou atrás de mim, próxima demais, íntima demais. Virei lentamente na cadeira, forçando meu tom mais profissional, mas minha voz fraquejou quando percebi o quão perto ele estava, a poucos centímetros. Está cedo hoje? Comentou, cruzando os braços, encostado na mesa à minha frente, como se aquele espaço fosse propriedade dele. E, de certa forma, era. Tenho muito trabalho, respondi, desviando o olhar, fingindo mexer nos papéis. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se me estudasse, como se quisesse ver até onde eu ia conseguir sustentar aquele teatrima. Você tá me evitando, soltou, direto, sem rodeios. Senti meu corpo inteiro gelar e ao mesmo tempo ferver. Eu não estou... Tá sim. Sua voz ficou mais baixa, mais densa. Você finge que não me vê, finge que não sente. Mas eu vejo, eu sinto, tanto quanto você. Levantei o olhar e o encontrei me encarando com uma intensidade que quase me derrubou. Isso é errado, sussurrei, sentindo minha respiração falhar. Nós trabalhamos juntos, existe uma política na empresa. Maldito seja esse código de conduta, respondeu, dando um passo à frente, se inclinando, apoiando as mãos na mesa, me cercando completamente. Você acha que eu durmo tranquilo fingindo que nada aconteceu? Que eu consigo olhar para você dia após dia e agir como se aquela noite nunca tivesse existido? Meu coração batia tão forte que parecia preencher todo o silêncio da sala. Eu tentei me levantar, recuar, fugir, mas ele foi mais rápido. Sua mão segurou o meu pulso, firme, sem machucar, mas deixando claro que eu não ia a lugar nenhum. Isso não pode. Tentei protestar, mas minha própria voz me traiu. Saía fraca, falha, carregada de desejo. Então me diz que você não quer. Seu rosto estava tão perto do meu que eu sentia seu perfume, sua respiração. Me diz olhando nos meus olhos que você não pensa naquela noite tanto quanto eu, que você não sente esse maldito fogo queimando você viva toda vez que me vê? Minhas mãos tremiam, minha garganta parecia fechada. Eu abri a boca, mas nenhuma palavra saiu porque era verdade. Cada palavra, cada maldita palavra era verdade. Você não consegue. Ele sorriu, um sorriso torto, quase vitorioso, quase dolorido, porque eu também não consigo. E antes que qualquer pensamento racional pudesse me impedir, sua boca encontrou a minha.
Foi como se o mundo inteiro desaparecesse. O tempo, o espaço, tudo deixou de existir. Só existia aquele beijo, intenso, faminto, desesperado, como dois viciados que passaram tempo demais se privando um do outro. Suas mãos deslizaram pela minha cintura, me puxando contra ele, como se quisesse me fundir ao corpo dele. As minhas mãos, por puro instinto, foram parar no cabelo, apertando, puxando, como se isso pudesse trazer ele ainda mais para perto. O beijo era uma mistura de raiva, de desejo, de frustração, de tudo que ficou preso durante aqueles dias fingindo que éramos só chefe e funcionária. Quando ele me ergueu, me sentando na mesa, e suas mãos começaram a deslizar pela minha pele como se quisessem mapear cada centímetro de mim, foi ali que eu soube que não havia mais volta, nenhuma linha que não pudesse ser cruzada, nenhuma regra que não pudesse ser quebrada. Eu te quero, ele sussurrou contra o meu pescoço, sua voz rouca, quase selvagem. Eu também, respondi, num fio de voz, sentindo meu corpo inteiro vibrar. Eu também. E naquele momento, não existiam contratos, não existia empresa, não existia mais certo ou errado. Só existíamos nós. Dois corpos, duas vontades, dois desejos que simplesmente não podiam mais ser contidos. Mas no fundo, bem no fundo, eu sabia. Sabia que aquele momento perfeito, intenso, proibido, teria consequências. Porque nada que é tão intenso assim sai impune. Se alguém me dissesse que amor e caos podiam caminhar lado a lado, eu não teria acreditado, até viver isso na pele. Os dias seguintes foram uma mistura de paraíso e tortura. No escritório, tentávamos manter a fachada, olhares roubados, toques sutis, conversas carregadas de duplo sentido. Mas, longe dos olhares curiosos, éramos pura combustão. Uma conexão que ia além da atração física. Tinha desejo, tinha carinho, tinha aquele tipo de ligação que você não sabe explicar, só sente. Só que, claro, a vida não ia deixar as coisas serem simples. Nunca é. Começaram os burburinhos. Funcionários cochichando nos corredores, olhares desconfiados, perguntas não feitas, mas claramente presentes no ar. E por mais que tentássemos ser discretos, havia algo impossível de disfarçar. A química absurda que nos unia. Até que um dia, tudo desabou. Fui chamada ao RH. Disseram que haviam recebido uma denúncia anônima. A acusação, relacionamento impróprio com o CEO. Meu sangue gelou, senti as pernas bambas, as mãos suando. Neguei, claro. Disse que minha vida pessoal não interferia no trabalho, que era profissional, que tudo isso era absurdo. Mas no fundo eu sabia. Sabia que cedo ou tarde isso ia acontecer. Quando saí da sala, ele já me esperava no corredor. O rosto sério, tenso. Vem comigo, ordenou, segurando minha mão, me puxando diretamente para a sala dele. Assim que entramos, ele trancou a porta, passou as mãos pelos cabelos, visivelmente irritado. Eu avisei, rosnou, encarando o chão, depois levantando o olhar para mim. Eu sabia que isso ia acontecer. E o que você quer que eu faça? Disparei, a voz embargada. Eu tentei. Eu juro que tentei ser profissional, manter distância, mas você não deixou. Você cruzou todas as linhas, todas as regras e eu também cruzei. Ele se aproximou, segurou meu rosto entre as mãos e por um instante vi algo nele que eu nunca tinha visto antes: vulnerabilidade. Eu não vou te perder, disse baixo, como se estivesse confessando algo para si mesmo. Eu não posso. E o que você acha que isso vai acabar? Perguntei, com lágrimas ameaçando cair. Ele andou até a mesa, pegou um documento e me entregou. Meu coração disparou ao ler. Carta de desligamento? Gaguejei, sem entender. Ele assinou. Minha, respondeu, firme. Eu estou me afastando da presidência. Temporariamente.
até que as coisas se resolvam, até provarem que você está aqui por mérito, que você é mais do que isso, mais do que essa relação. Meus olhos se encheram de lágrimas. Você não pode estar falando sério. Ele segurou minhas mãos, puxou meu corpo para perto e falou tão perto que eu senti a sua respiração misturada à minha. Eu nunca estive tão sério na vida. Eu construí esse império. Eu posso abrir mão dele, mas não de você. As minhas pernas quase cederam. O meu peito parecia pequeno demais para comportar tudo o que eu estava sentindo. Você é louco, sussurrei, sorrindo no meio do choro. Louco por você, respondeu, colando seus lábios nos meus num beijo que carregava não só desejo, mas promessa. Uma promessa silenciosa de que a partir dali era nós contra o mundo. Os meses seguintes foram os mais intensos da minha vida. Trabalhei como nunca, me dediquei, me esforcei, cresci. Mostrei a todos e principalmente a mim mesma que eu não estava ali por acaso, que eu não era apenas a garota que dormiu com o chefe. Eu era mais, muito mais. E ele se manteve distante da empresa, mas nunca de mim. Estava presente em cada passo, cada vitória, cada conquista. Até que, quando tudo finalmente se acalmou, quando não havia mais ninguém que pudesse questionar quem eu era e o que eu fazia ali, ele voltou. Mas voltou diferente, não mais como o CEO inatingível, mas como meu parceiro, meu amor, meu homem. E naquele dia, quando ele se ajoelhou na frente de toda a empresa, segurando uma caixinha pequena com um anel dentro e disse: "Eu te encontrei por acaso, ou talvez o destino tenha nos empurrado um para o outro. E se aquele acaso mudou minha vida, eu quero que agora você mude o meu futuro. Casa comigo?" Eu percebi que sim, nem todos os encontros são por acaso. Alguns são simplesmente a vida colocando você no caminho certo no exato momento em que você mais precisa. E eu disse sim, 1000 vezes sim, para ele, para nós, para nossa história. Fim? Não, isso é só o começo.